Torcedor rubro-negro, segura essa porque a noite promete emoção no Maracanã e, ao mesmo tempo, os bastidores do Clube de Regatas do Flamengo estão pegando fogo. Tem jogo grande daqui a pouco, tem decisão importante dentro de campo, mas também tem informação pesada chegando agora sobre elenco, seleção brasileira e possível ausência que pode mexer com o time do Mengão já no mês de março. Antes de qualquer coisa, é sempre bom lembrar quem a gente representa aqui. A gente fala do Flamengo, o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Um gigante que entra em campo carregando a nação inteira nas costas, com uma camisa que pesa, uma torcida que empurra e uma história que não permite acomodação. E é nesse clima que a gente chega para mais uma noite no Templo do Futebol. Agora já deixa eu te pedir aquela força de sempre, porque isso aqui faz toda a diferença. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso rubro-negro e deixa o like, porque tudo isso é de graça, não custa nada pra você e ajuda demais o canal a continuar trazendo informação, bastidor, análise e aquela resenha rubro-negra que a gente gosta. É rapidinho, é simples e fortalece esse espaço que é feito pra você, torcedor do Flamengo. E vamos às informações, porque logo mais, às 7 da noite, o Flamengo entra em campo contra o Internacional, no Maracanã, pela sequência do Campeonato Brasileiro, buscando afirmação, regularidade e, claro, mais uma vitória dentro de casa com o apoio da nação. Só que horas antes dessa bola rolar, uma notícia importante chegou ao conhecimento de Felipe Luiz e da comissão técnica. O Flamengo já está se preparando internamente para a possibilidade de perder um dos seus principais zagueiros no mês de março, e não é por lesão, não é por venda imediata, é por seleção brasileira. Estamos em ano de Copa do Mundo e isso muda completamente o calendário, o planejamento e até a forma como os clubes encaram certas convocações. O novo treinador da seleção, Carlo Ancelotti, vai ter compromissos importantes no mês de março, incluindo amistosos de alto nível, um deles contra a França, aquela França de Mbappé, jogo grande, teste pesado, daqueles que realmente mostram quem está pronto para vestir a camisa amarelinha numa Copa do Mundo. E no meio dessa preparação, o nome de Léo Pereira entrou forte no radar. Titular absoluto do Flamengo, peça-chave do sistema defensivo, líder silencioso dentro de campo e um dos jogadores mais regulares do elenco nos últimos anos. Ancelotti estuda convocar Léo Pereira justamente para observar um zagueiro canhoto em jogos de alto nível, algo que a seleção vem buscando com atenção. Isso significa que, se a convocação se confirmar, o Flamengo pode ficar sem Léo Pereira por um período importante em março. E claro que isso chama a atenção do torcedor, porque não estamos falando de qualquer jogador. Estamos falando de um zagueiro avaliado em cerca de 60 milhões de reais, extremamente valorizado no mercado, constantemente sondado por clubes da Europa e também do Oriente Médio. Internamente, a informação é que Felipe Luiz já foi avisado dessa possibilidade e trata a situação com muita tranquilidade. Não existe desespero, não existe correria, porque o planejamento do Flamengo passa exatamente por isso, ter elenco forte, opções confiáveis e jogadores prontos para assumir responsabilidade quando alguém sair, seja por convocação ou qualquer outro motivo, e isso mostra o nível do trabalho que vem sendo feito. O Flamengo hoje não depende de um único nome para se manter competitivo. Claro que Léo Pereira faz falta, claro que é um jogador diferenciado, mas o elenco foi montado pensando justamente nesses cenários, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Daqui a pouco a bola rola no Maracanã, a nação vai empurrar, o Flamengo vai buscar mais 3 pontos e fora das 4 linhas, o clube segue atento, planejando cada passo, cada ausência e cada oportunidade que surge. Porque ser Flamengo é isso, jogar hoje pensando no amanhã, sem perder a força, sem perder o foco e sem perder a ambição. Quero saber de você agora, torcedor. Se o Léo Pereira for convocado em março, você acha que o Flamengo sente muito essa ausência? Ou o elenco dá conta do recado tranquilamente? Comenta aí, porque a sua opinião é sempre importante. Daqui a pouco eu volto com mais informações, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Valeu demais pela moral, tamo junto, é nós e sempre Flamengo. E enquanto a bola não rola no Maracanã, o que mais chama atenção é como o Flamengo se antecipa aos cenários e não é pego de surpresa. Essa possível convocação do Léo Pereira não caiu como bomba interna, muito pelo contrário. Dentro do clube de regatas do Flamengo, isso já vinha sendo mapeado, discutido e tratado com naturalidade, justamente porque o desempenho do jogador não passa despercebido em lugar nenhum. O Léo Pereira vive um momento de maturidade total com a camisa do Mengão, não é
é só a parte técnica, é leitura de jogo, posicionamento, saída de bola qualificada e principalmente regularidade. Poucos zagueiros no futebol brasileiro conseguem manter um nível tão alto por tanto tempo, ainda mais vestindo uma camisa que exige concentração máxima todo o jogo, e quando um atleta chega nesse patamar, a seleção acaba sendo consequência. Por isso, quando o nome dele começa a circular com força nos bastidores da seleção brasileira, o Flamengo não reage com susto. A comissão técnica entende que isso faz parte do processo de valorização do elenco e até fortalece o clube no mercado. Um jogador convocado, testado em amistosos contra seleções como a França, automaticamente passa a ser ainda mais observado fora do país. E é aí que entra outro ponto importante dessa história. O Flamengo sabe que o Léo Pereira não é só uma peça esportiva, ele também é um ativo financeiro muito relevante, avaliado na casa dos 10 milhões de euros, algo próximo dos 60 milhões de reais. O zagueiro é constantemente monitorado por clubes europeus e do Oriente Médio que enxergam nele um defensor pronto, experiente e adaptável a diferentes estilos de jogo. Mesmo assim, não existe pressa para negociar. O Flamengo só senta à mesa se for algo realmente fora da curva. O clube entende que perder um jogador desse nível precisa ser compensado não só financeiramente, mas também esportivamente. E enquanto isso não acontece, o foco segue totalmente dentro de campo. O trabalho do Filipe Luís à frente da equipe passa muito por essa leitura de elenco. Ele confia nas opções que tem, conversa com os jogadores, prepara quem está no banco e deixa todo mundo pronto para entrar. E isso vale especialmente para o sistema defensivo, que hoje é tratado como setor estratégico dentro do planejamento do clube. Jogadores como Danilo, Léo Ortiz e outros nomes do elenco sabem que oportunidades vão aparecer, seja por convocações, calendário apertado ou rotação natural, e o Flamengo, diferente de outros clubes, não muda seu jeito de jogar por causa de uma ausência pontual. A ideia é manter identidade, intensidade e controle dos jogos, principalmente dentro do Maracanã. Falando em Maracanã, o clima hoje é de decisão. Flamengo e Internacional é sempre jogo grande, é sempre confronto pesado, é sempre aquele tipo de partida que exige concentração total do primeiro ao último minuto. E a torcida sabe disso. A nação empurra, cobra, apoia e transforma o estádio num verdadeiro caldeirão, como só o Flamengo consegue fazer. Essa união entre arquibancada e time é o que sustenta o clube nos momentos decisivos e também nos desafios de bastidor, como esse agora envolvendo seleção, convocações e mercado. O Flamengo segue forte porque pensa grande, se antecipa e não depende de improviso. E agora eu quero ouvir você de novo, porque esse debate rende. Na sua opinião, o Léo Pereira merece essa chance na seleção brasileira agora ou você acha que ainda não é o momento ideal? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que a nação pensa. Continua ligado, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Obrigado de coração pela companhia, tamo junto, é nós e sempre Flamengo! E tem mais coisa importante nesse cenário que o torcedor precisa entender, porque quando a gente fala de possível saída temporária do Léo Pereira por convocação, não é só uma questão de quem entra no lugar, é de como o Flamengo pensa o futebol como projeto. O rubro-negro hoje não reage aos fatos, ele se antecipa, e isso faz toda a diferença num ano tão pesado como esse, com calendário apertado, seleção no meio do caminho e pressão máxima por títulos. O trabalho do Filipe Luís passa muito por isso, por deixar todo mundo em alerta, todo mundo preparado e principalmente todo mundo se sentindo parte do processo. Não existe titular absoluto acomodado e nem reserva esquecido. O elenco é constantemente testado, rodado e observado, justamente para que uma ausência não vire um problema maior do que precisa ser. E quando se fala em defesa, o Flamengo tem hoje um dos setores mais completos do futebol brasileiro. Existe experiência, existe juventude, existe qualidade na saída de bola e existe leitura tática. Isso permite ao treinador ajustar peças sem precisar mudar o modelo de jogo, algo que muitos clubes não conseguem fazer. É por isso que, internamente, a possível convocação do Léo Pereira é vista muito mais como reconhecimento do que como ameaça. Além disso, tem um fator emocional que pesa bastante. Jogador convocado volta diferente, volta mais confiante, mais valorizado, mais
mais respeitado. Isso reflete dentro do vestiário e eleva o nível do grupo. O Flamengo sabe disso e usa esse tipo de situação como combustível, não como problema. Claro que o torcedor olha e pensa no curto prazo, pensa no jogo seguinte, pensa no clássico, pensa na decisão. E tá certo, mas o clube precisa pensar mais longe, precisa equilibrar rendimento esportivo com valorização de patrimônio. E o Léo Pereira hoje é exatamente isso, rendimento alto e patrimônio valorizado. Enquanto isso, no foco segue totalmente no que acontece dentro de campo. Hoje é noite de Maracanã, noite de Flamengo, noite de empurrar o time do início ao fim. O Internacional vem forte, vem organizado, mas sabe onde está pisando. Jogar contra o Flamengo no Maracanã não é só enfrentar 11 jogadores, é enfrentar uma nação inteira cantando, pressionando e acreditando até o último segundo. E é nesse ambiente que o elenco cresce, que os jogadores se provam e que o clube mostra por que é diferente. Seja com Léo Pereira em campo, seja com outro zagueiro assumindo a responsabilidade. A camisa continua pesando, o escudo continua brilhando e a cobrança continua sendo por vitória. Essa gestão de grupo, essa leitura de cenário e essa calma nos bastidores mostram um Flamengo cada vez mais maduro, mais estruturado e mais preparado para tudo que vem pela frente. Copa do Mundo, convocações, mercado da bola, pressão externa. Nada disso tira o clube do eixo. E eu quero saber de você mais uma vez, pensando em elenco, planejamento e temporada inteira, você acha que o Flamengo hoje tem o grupo mais equilibrado do Brasil? Comenta aí, porque essa discussão é boa demais. Obrigado por ficar comigo até aqui. Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fortalece esse espaço rubro-negro. Valeu demais, tamo junto, é nóis e sempre Flamengo.